Meus amigos, hoje vamos falar sobre algo muito sério e importante que exige mais do que nossa reflexão, mas também ação nas redes sociais. Sabemos que temos um governante reconhecido mundialmente por outros líderes mundiais. Sabemos que nossa democracia está sendo observada hoje pelo mundo todo, alguns com admiração e respeito, outros com ódio. Mas para manter essa democracia tão admirada por todos, precisamos cuidar dela e preservar. Assim, hoje, vamos dar um giro pelo que está acontecendo aqui dentro da nossa casa, porque é algo muito sério e perigoso que nem percebemos. Antes de começarmos, já peço que, se gostar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma análise que a grande mídia não mostra. Deixe também o seu like para fortalecer o canal. Vamos ao que interessa. Depois de medir a temperatura e a pressão política no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e até mesmo nos bastidores dos Estados Unidos, onde, pasmem, existem políticos brasileiros recebendo salários pagos pelo povo para conspirar junto aos Estados Unidos contra a própria lei brasileira, chegamos a um novo capítulo do chamado Projeto de Anistia. Trata-se, sem exagero, de um texto escrito sob medida para atender ao sonho do bolsonarismo: o perdão total e irrestrito de todos os crimes cometidos contra a democracia brasileira. Mas esse sonho de poucos é, na realidade, um pesadelo para o Estado de Direito, para o regime democrático e para cada cidadão que acredita em justiça e responsabilidade. O documento propõe conceder anistia ampla, geral e irrestrita a todos os envolvidos em condutas consideradas criminosas desde 14 de março de 2019, justamente a data em que o ministro Dias Toffoli instaurou o inquérito das fake news sem pedido da Procuradoria-Geral da República. O texto, no entanto, vai muito além. Ele não se limita a esse marco temporal. Também inclui todos aqueles que estão sendo processados hoje e, pasmem, até quem venha a cometer crimes no futuro. Ou seja, estamos diante de uma proposta surreal. Ela cria uma espécie de salvo-conduto jurídico permanente para qualquer um que ouse atentar contra a democracia brasileira. Quem incitar ódio, atacar instituições, desestabilizar eleições ou fomentar o caos social estaria automaticamente protegido pela anistia. É como se fosse um cheque em branco para o golpismo. O absurdo fica ainda mais evidente quando analisamos os tipos de condutas abrangidas: manifestações verbais ou escritas feitas em vias públicas, redes sociais, órgãos públicos, veículos de imprensa e qualquer outro canal de comunicação. Tudo isso poderia ser enquadrado como ofensa às instituições e, portanto, protegido pela tal anistia. Na prática, esse dispositivo legitimaria discursos de ódio, ataques sistemáticos contra o judiciário e até mesmo campanhas coordenadas de desinformação. E não para por aí. O texto também alcança crimes previstos no título 12 do Código Penal, que trata justamente dos delitos contra o Estado Democrático de Direito. Esse título substituiu os artigos da antiga Lei de Segurança Nacional e inclui crimes como associação criminosa, organização criminosa, apologia ao crime, incitação à violência, destruição de patrimônio e até a constituição de milícia privada. Se aprovado, o projeto abriria as portas para que milícias e organizações criminosas de todo o Brasil atuassem sem qualquer punição. O recado seria claro: destruir, sabotar, incitar e conspirar não seriam apenas tolerados, estariam protegidos pela lei. É um verdadeiro ataque à espinha dorsal da democracia. Imaginemos as consequências práticas. Um grupo poderia organizar manifestações violentas, incendiar prédios públicos, pressionar autoridades, convocar seguidores para atos de insubordinação e, mesmo assim, ficar impune. Mas grave ainda, aqueles que financiaram ou ofereceram suporte logístico para essas ações também seriam beneficiados. É a legalização do caos. E aqui chegamos a outro ponto fundamental. Não estamos falando de teoria.
Muitos dos envolvidos em tentativas de golpe já estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. São processos em andamento que apuram crimes graves contra o Estado brasileiro. A anistia, nesse contexto, funcionaria como um atalho para livrar essas pessoas da justiça, esvaziando todo o trabalho de investigação e julgamento realizado até aqui. Por isso, não é exagero afirmar que esse projeto é um verdadeiro atentado à Constituição. Ele rasga o pacto democrático, subverte o princípio da igualdade perante a lei e transforma o Brasil em terra sem lei. E para piorar, ainda conta com o apoio velado de setores políticos que, em vez de defenderem os interesses da nação, preferem conspirar em solo estrangeiro ao lado de políticos americanos e de grupos extremistas nos Estados Unidos. Vale lembrar, esses políticos são pagos com dinheiro público, recebem salários do povo brasileiro, mas usam seus cargos para trabalhar contra o próprio país. Essa é uma das maiores traições que se pode cometer contra a pátria. É impossível discutir esse cenário sem mencionar o governador Tarcísio de Freitas. Como uma das principais lideranças herdeiras do bolsonarismo e figura com ambições nacionais, suas posições públicas têm peso. Quando Tarcísio adota silêncio calculado diante de ataques às instituições, relativiza episódios que ferem a legalidade ou flerta com discursos revisionistas sobre tentativa de golpe, ele envia sinais ambíguos ao país. A dubiedade de quem governa o estado mais rico do Brasil não é detalhe, normatiza o inaceitável. Liderança responsável não é a que pacifica varrendo a sujeira para baixo do tapete, mas a que traça uma linha clara entre o debate político legítimo e a agressão ao Estado democrático de direito. Um governador que se projeta como alternativa nacional tem o dever de afirmar, sem meias palavras, não há anistia para ataques à Constituição, não há indulgência para quem organiza, financia ou justifica a ruptura institucional. Qualquer outro caminho é facilitação, e facilitação é cumplicidade histórica. Para entender a gravidade dessa proposta, é importante lembrar que o Brasil já viveu outros momentos em que a palavra anistia esteve no centro do debate nacional. O exemplo mais marcante foi a Lei da Anistia de 1979, aprovada durante a ditadura militar. Naquele contexto, a anistia buscava perdoar crimes políticos cometidos tanto por opositores do regime quanto por agentes do próprio Estado. Foi uma medida de transição, polêmica até hoje, pois acabou blindando militares responsáveis por uma série de crimes. Mas apesar de suas controvérsias, aquela anistia tinha um objetivo claro: abrir caminho para a redemocratização. Ela fazia parte de um processo histórico de retorno ao regime democrático, ainda que com suas falhas. O que vemos agora é o oposto. A proposta atual não busca fortalecer a democracia, mas sim enfraquecê-la. Não é uma anistia para promover reconciliação nacional. É um escudo para um grupo político que tentou e tenta relativizar ataques ao Estado democrático de direito. Se olharmos para fora, encontramos exemplos eloquentes. Na Hungria, sob Viktor Orbán, mudanças legais têm blindado aliados e enfraquecido tribunais independentes. Opositores são perseguidos, enquanto os leais recebem perdão e proteção. Esses casos mostram como a manipulação da lei vira instrumento de poder para consolidar projetos autoritários. Ao aprovar algo semelhante no Brasil, caminharíamos perigosamente na mesma direção: legitimar a impunidade como regra, relegando a democracia à condição de exceção. O que está em jogo, portanto, não é apenas um debate jurídico. Estamos diante de uma batalha pela sobrevivência da democracia brasileira. Se essa anistia fosse aprovada, ela não apenas apagaria os crimes do passado, como também abriria caminho para novos ataques no futuro. Seria o fim da justiça como conhecemos. Cabe à sociedade refletir: até onde vamos permitir que um grupo de políticos radicais
com o beneplácito de líderes que deveriam defender a legalidade, como Tarcísio de Freitas, tente sequestrar o futuro da nação? Até onde aceitaremos que agentes públicos, sustentados pelo erário, conspirem no exterior ao lado de políticos alinhados a golpes de Estado contra a soberania brasileira? Essas são perguntas que não podem ser ignoradas. Porque se o silêncio prevalecer, a história certamente cobrará seu preço. Se você acredita que esse debate precisa chegar a mais pessoas, inscreva-se agora no Arquivo Mundial, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Juntos, vamos continuar revelando o que muitos querem esconder.